Obrigada, Caio. Obrigada, Gabriel, pelo convite. Gente, eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Adorei que vocês foram super receptivos com um tema que é um pouco diferente, não é tão comum dentro quando a gente fala em design conversacional, né? Mas é um tema que está super relacionado. Eu vou explicar um pouquinho da minha experiência, da minha trajetória, e aí vai fazer sentido eu estar aqui, não é completamente aleatório. Mas, logo de princípio, eu quero parabenizar a iniciativa. Eu acho que de research a gente não tem uma comunidade tão unida assim, tão legal, então deu um quentinho no coração. Já vou pegar vocês emprestados, tipo, vocês vão me adotar agora. Mas vamos lá, gente. O que que a gente vai ver aqui hoje? Primeiro eu vou contar um pouquinho de mim, o que que me trouxe até aqui, como eu falei, então é a nossa introdução, e depois a gente começa o conteúdo mesmo. A gente vai falar sobre UX Research e design conversacional. Vamos entender onde que casam esses dois temas. Depois, na segunda parte, eu vou falar um pouquinho de algumas metodologias e ferramentas que a gente pode usar no contexto de design conversacional. E depois eu vou trazer para vocês algumas informações e dados reais da relação das pessoas com o chatbot, mais para inspirar vocês nas relações do dia a dia, tá bem? Eu vou passando aqui, se vocês tiverem alguma dúvida, podem mandar no chat, eu vou pedir o favor para o Gabriel ir olhando para mim, aí se quiser ir falando também, tá tudo bem. Só me confirma uma coisa, Gabriel, quanto tempo eu tenho? Olha, entre meia hora e 40 minutos. Combinado. Show? Tentar fazer meia hora para dar um tempinho legal para a gente conversar, porque eu acho que essa vai ser a riqueza do nosso encontro. Perfeito. Gente, prazer, eu sou a Júlia, eu tenho 27 anos, eu moro aqui em São Paulo. Hoje, eu trabalho como UX Research no PicPay, mas há um tempo atrás já venho de pesquisa de mercado tradicional, então eu atendi alguns clientes de varejo, fazendo design de embalagens, então atuando em setores completamente diferentes, tipo bolachas, balduco e aí agências, indústrias farmacêuticas. Fiz a minha transição de carreira para tecnologia em 2019 na ZUP, e desde 2021 ou 2020 será? Acho que 2021. Faz 2 anos que eu estou no PicPay. 2021. Eu faço parte do time do PicPay, e o meu objetivo maior, o que me norteia no meu trabalho, é desenvolver experiências que sejam convenientes, mas que também sejam inclusivas e que equilibram as estratégias de negócio com as oportunidades de mercado. Porque não sei se vocês têm essa percepção, mas às vezes eu acho que quando a gente fala de design, a gente tende a pender muito mais do lado da balança para o lado das necessidades dos nossos clientes e deixar todo mundo feliz, o que é muito bom, sim, mas eu acho que a gente também tem que atender um outro cliente que a gente tem, que é o cliente da nossa empresa, o negócio que a gente está inserido. Então, no meu trabalho, o objetivo é articular essas duas necessidades, né? Necessidade dessas duas personas. E como eu disse, eu estou no time de design do PicPay hoje, como UX Researcher, e lá eu faço parte do time de experiência de atendimento, incluindo, e aí dentro dos canais de atendimento a gente tem os canais conversacionais, que é a Ura e o chatbot. Inclusive eu quero mandar beijos e abraços para os meus amigos do time de chatbot, que é o Léo e o Lucas, que estão aqui. E logo que eu comecei a trabalhar nesse time, eu comecei a ver que, dentre os canais que a empresa tinha, o chatbot era o que tendia a ter as avaliações mais negativas, as métricas mais negativas. E eu ficava, meu Deus, mas por que que isso acontece? Será que é alguma coisa do produto? Será que é alguma coisa da empresa? Fui vasculhar a regra de negócio, estava tudo linear e tudo mais, e essa pulguinha ficava atrás da minha orelha, né? De tipo, gente, por que que as pessoas não gostam de chatbot? Eu sou confesso que eu sou bem leiga nas tecnologias aí que vocês trabalham, como que os robozinhos fazem, acho tudo muito mágico. Então eu ficava tipo: "Poxa gente, uma coisa tão legal, a gente reduz custos da empresa, a gente facilita o contato, acelera o atendimento, por que que não tá dando certo? Será que é uma coisa só nossa?". E aí eu fui olhar para o mercado,
Eu falando, né, que as pessoas não gostavam de usar o chatbot para resolver problemas. E aí eu fui olhar para o mercado para entender o que estava acontecendo. E aí eu comecei a olhar para o setor financeiro, aí eu comecei a achar que as pessoas também não gostavam do chatbot do Nubank. Fui olhar para o Magazine Luiza, também as pessoas não gostavam da Magalu, que me deixou extremamente preocupada, porque eu sou muito fã da Magalu, assim como eu fiquei lisonjeada de agora, no momento de networking, conhecer a Dan, que trabalha com a Bia do Bradesco. Eu fiquei tipo, meu Deus, que incrível. Mas eu falei: "Gente, não é possível". Depois fui lá na Vivo entender outro segmento, segmento de telecomunicação, o pessoal também não gostava, falava que precisava falar com o vendedor para tirar dúvida, que o bot não respondia, e eu fiquei muito intrigada com essa relação, com esse comportamento humano, né, nem só com essa experiência, mas com essa tendência. E aí eu fui estudar um pouco esse tema, e eu achei uma pesquisa que é de 2022, nos Estados Unidos, então é um contexto um pouquinho diferente do Brasil, né, mas eu acho que os aprendizados eles são transversais nesse sentido, de que 72% dos participantes dessa pesquisa achavam que usar o chatbot para um atendimento é uma perda de tempo. E dentre todo mundo que interagia com algum chatbot, falava que 80% falava que que esse canal ter usado o chatbot aumentou o nível de frustração. E eu fiquei tipo: "Eita, então a gente tem um problema, né". E eu falei, como canal, como atuante, como parte de um time de experiência de atendimento, ver isso, ver que as pessoas ficam frustradas em usar um canal, eu falei: "Meu Deus, socorro, a gente tem um problema e a gente precisa entender por que que as pessoas têm essa percepção". E aí que eu me coloquei neste contexto de design conversacional, me aproximei mais da squad de chatbot, para a gente tentar entender, principalmente em um contexto mais macro, né, então o que eu vou trazer hoje é muito mais dados de mercado, boas práticas, do que um case específico, né, por algumas limitações de negócio, mas a ideia é a gente entender como a gente pode melhorar essa percepção que existe hoje. E assim a gente entra no na nossa primeira relação entre design conversacional e UX research, né. Porque como eu disse, eu percebi que as pessoas não gostavam de resolver problemas com o chatbot. Mas por que que as pessoas não gostam de resolver? E muito mais do que o porquê, me chamou a atenção nessa frase, tipo, as pessoas. Quem que são essas pessoas? Quando que elas estão usando esse chatbot? Para que elas estão usando? Como que elas estão falando com esse canal? O que que elas esperam? Porque quais são as expectativas delas, né? Que elas estão lá usando um canal provavelmente em um momento que ela precisa de ajuda, como que ela está naquele momento? Então o foco foi parar de olhar para o canal, para o problema específico e tentar entender as pessoas mesmo, quais são as necessidades dessas pessoas. Então, é aqui que eu coloco a provocação para vocês de usar a pesquisa como uma ferramenta de design conversacional, para a gente conhecer as necessidades e expectativas e comportamentos das pessoas usuárias, para que a gente crie experiências mais eficazes e envolventes, que seja uma coisa fluida, que esteja alinhada com o momento da pessoa, com a expectativa dela. E como que a gente pode fazer isso, né? Então, eu trouxe algumas metodologias e ferramentas que a gente pode aplicar no nosso dia a dia para tentar aproximar a nossa linguagem, as nossas conversas dos nossos clientes. A primeira delas é a Desk Research, que é brasileiramente conhecida como a pesquisa de dados secundários, que é basicamente a gente usar pesquisas já prontas para entender um contexto. Então, aqui a gente vai conhecer características gerais do público, e informações que representam um comportamento que pode dar indícios de como essas pessoas se comunicam ou quais expressões elas usam. Então, por exemplo, a gente pode pesquisar relatórios de mercados, como por exemplo, estou trabalhando no setor financeiro, então, quem são as pessoas que mais fazem transações em Pix?
São pessoas mais velhas? São pessoas mais novas? Eu posso olhar relatórios de tendências ou como que as pessoas estão envelhecendo hoje, como que as pessoas pretendem usar o dinheiro no futuro delas. Essas pessoas, elas têm um pensamento mais conservador, mais moderno. Eu posso usar dados da minha base de dados do produto, então eu posso ser mais específica, eu posso olhar dentro do meu contexto a porcentagem de pessoas de uma localização geográfica, o gênero, a idade, porque aí se eu ver se é uma pessoa mais velha, eu vou ter um tom de voz mais adulto, uma pessoa mais jovem eu posso usar mais gírias, por exemplo. Se for uma pessoa do Nordeste, eu posso usar determinados jargões que talvez não funcionem no Sul, então eu consigo adaptar o meu discurso. E uma coisa que o time aqui faz bastante também é a curadoria, análise de interações e conversas. Às vezes, não só no chatbot, não só o histórico de conversas do bot, mas também análises de tickets que sobem para o atendimento com uma pessoa atendente para entender por que que aquele ticket não foi resolvido por atendimento automatizado, o que que a pessoa estava querendo, quais foram as palavras que ela usou, será que foi porque a tecnologia não entendeu? Será que foi porque a pessoa entendeu que ela não estava sendo entendida? Então a gente consegue tentar, com o que a gente tem, sem necessariamente ir para campo para uma pesquisa, a gente consegue já tocar uma pesquisa de uma forma, que seja sem custos, né, e com esforço baixo. Eu até coloquei aqui, né, na imagem, tipo, se você vai lá no Google e digita, tipo, geração Z, comportamento, millennials, comportamento, vai vir um monte de reportagens, tipo: "Ai, os millennials passam tantas horas no celular jogando jogo XYZ". Aí você pode pensar: como será que é a linguagem desse jogo? Será que vale a pena eu usar essa linguagem, os termos desse jogo no meu contexto, se eu estou falando com millennials, é claro? E assim você pode ir também enriquecendo seu vocabulário. Eu deixei aqui no slide, que a comunidade vai compartilhar depois, esse link para a biblioteca que eu organizei de Desk Research, que é um link com várias referências de onde vocês podem buscar essas informações, tá bem? Acho bem legal deixar isso de fácil acesso. Outra metodologia que a gente pode usar, que é a mais conhecida quando a gente fala em pesquisa, são as entrevistas em profundidade, então são conversas individuais com clientes, e a gente pode usar essas entrevistas para aprofundar num comportamento específico, quando a gente quer identificar algumas particularidades de um assunto e o nível de familiaridade dessa pessoa com um assunto. Então, vamos supor que você está trabalhando em um aplicativo de delivery, e aí você quer entender como que as pessoas, qual que é o modelo mental na hora de pedir uma pizza, por exemplo. Quais jargões, quais palavras, quais expressões estão envolvidas nisso? Então você pode, chamar uma pessoa para conversar sobre isso. Ou se, por exemplo, você está desenvolvendo um produto mais inovador, você pode entender, como você, simplifica um discurso complexo usando o vocabulário da pessoa. Essa já é uma metodologia que leva a um esforço maior, tem uma complexidade maior, então você precisa estudar um pouco mais, porque tem muitas sutilezas na moderação da pessoa que está entrevistando, para tentar não enviesar e não direcionar as respostas, mas é algo que é super plausível também de aplicar no nosso dia a dia. A gente também tem o questionário, que acho que é muito conhecido por vocês, que é muito útil para quando a gente quer descobrir o perfil de uma pessoa usuária, então a gente quer levantar características que podem influenciar como essas pessoas se comunicam, mas de uma forma mais representativa e mais leviana, a gente não vai entrar no detalhe, talvez eu não consiga entender como que uma pessoa qual que é o repertório de uma pessoa, por exemplo, mas eu vou conseguir saber informações mais demográficas, então idade, gênero, localização, da mesma forma que eu falei da análise de dados da base, né.
Mas aqui eu também posso explorar questões de escolaridade, letramento digital, para entender o quanto que a pessoa já está familiarizada com aplicativos, com internet, tecnologia. A familiaridade aqui pode ser também de uma forma mais superficial, mas que pode dar um sentido para você se você vai usar termos mais robustos, mais complexos ou uma linguagem mais simples. E eu acho que quando a gente compara com entrevistas, ela também é uma metodologia de baixa complexidade. Acho que também precisa ser um pouco estruturada, mas ela é mais fácil de ser aplicada e ela consegue ter umas respostas, uma maior quantidade de respostas em curto tempo. Entrevista é uma coisa mais morosa, né, mas por esse ponto de ser mais dinâmica, pode ser que funcione melhor no dia a dia dos times. A gente também tem o card sorting, que ele é bem legal para a gente entender o modelo mental do vocabulário do cliente. Então, basicamente, o que que o cliente acha que é parecido com o quê? Quais são os grupos que fazem sentido e não fazem sentido? Isso pode ser legal quando a gente quer fazer taxonomia, mas também pode ser legal para a gente entender, por exemplo, se eu estou falando com um cliente sobre papelaria, né, então estou falando com ele sobre cadernos, talvez já faça sentido eu estar preparado para esclarecer alguma dúvida sobre canetas também, porque fazem parte do mesmo universo. Isso pode me ajudar a antecipar questionamentos e fazer que a conversa seja mais leve, que a pessoa não fique com tantas dúvidas, porque ela já vai ter a provocação ali em um primeiro momento, né. A gente pode fazer essa metodologia moderada, que é quando a gente faz no esquema de uma entrevista ou em um grupo, né, eu chamo umas pessoas ou uma ou mais pessoas para falarem comigo e aí eu apresento os temas, as palavras, os termos, e peço para as pessoas organizarem de acordo com o que elas achem que faz sentido. Ou eu até posso já dar os títulos dos grupos e elas encaixam como que se fossem gavetinhas, ou eu posso fazer isso não moderado. Algumas ferramentas de pesquisa online, eu sei que o Question Pro tem já um template de card sorting, então você já consegue, colocar as opções e a pessoa mesmo vai lá agrupando, da mesma forma que o moderado você pode usar o uso de títulos ou não. Mas a ideia é que, da forma não moderada, você tenha dados mais representativos, uma quantidade maior de respostas. Então, se você tem menos dúvidas, se você quer ter certeza das dúvidas ou das hipóteses que você tem, você pode partir para o card sorting não moderado. Mas se você quiser entender o porquê que a pessoa fez aquele grupo, o que está por trás daquelas escolhas, daquele título, é melhor ser moderado, para que aí você tenha a oportunidade de questionar a pessoa. Ele é uma metodologia de média complexidade, mas porque se for moderado, também tem a relação de você ter uma postura neutra quando está conduzindo, para não enviesar, tem que ter uma preparação, um roteiro, mas também se for não moderado, ele acaba sendo simples tanto quanto um questionário que a gente conversou. E por último, eu acho que é o último, espero que eu não esteja errada, é o teste de close, que é a gente entender como a gente pode adaptar uma mensagem para o contexto do cliente. Então, às vezes, quando a gente tem, por exemplo, na área da saúde, que a gente tem termos muito complexos, nomes de remédios, nomes de doenças, a gente pode pedir para a pessoa dar um contexto para ela, bem naquele esquema de prova da quinta série, que é tipo, ou provinha de inglês, que é tipo, lê esse texto aqui e completa o espaço em branco. Então a gente coloca uma frase tipo: "Ai, quando eu estou sentindo dor de cabeça, eu faço uma compressa", aí eu posso deixar tipo, e deixo esse espaço em branco, tipo: "Ai, faço uma compressa quente, faço uma compressa fria, faço uma compressa morna", até para você entender o que que faz mais sentido para as pessoas. Ou, na verdade, você podia colocar esse espaço em branco no termo compressa, por exemplo, para ver se todo mundo traria compressa como um termo, né, parte do vocabulário.
Então a gente consegue também facilitar a compreensão de um conteúdo a partir disso, de trazer palavras do vocabulário das pessoas clientes para dentro do nosso discurso. Também é uma metodologia que pode ser moderada nesse esquema que eu estava contando, da mesma forma do card sorting, você chama uma ou mais pessoas para conversar e você questiona as decisões, questiona o uso das palavras, mas pelo amor de Deus, gente, questiona com parcimônia e bom senso, né, não vamos ficar, tipo, uma postura impositiva e tudo mais, sempre com flexibilidade, deixando a pessoa à vontade, né, para criar um ambiente de confiança. Mas também pode ser um teste não moderado que você faz em alguma das ferramentas de pesquisa. Essa é mais fácil ainda, porque você pode, se você tem hipóteses de que podem ser as respostas, você até pode fazer aquele tipo de pergunta de bolinha, né, de select, com as suas hipóteses. Se você não tiver hipóteses, você pode deixar um campo de texto para a pessoa preencher também. Então ela é um pouco mais ela é a mesma complexidade do card sorting, mas ela no sentido de você ter que pensar um pouquinho qual que vai ser essa frase que você vai querer testar, quais vão ser os termos, mas de execução ela acaba sendo um pouco mais fácil, porque o roteiro também não é tão extenso, da mesma forma do card sorting, né. E algumas ferramentas que a gente pode usar também, alguns entregáveis que a gente pode usar no contexto de design conversacional, né. A gente tem o mapa de empatia, que é um primo de segundo grau da persona. Eu prefiro o mapa de empatia do que da persona, porque o mapa de empatia ele traz mais sentimento para a gente, ele traz mais sensações, e eu acho que isso é muito importante em uma experiência conversacional, você conseguir, eh, não falar por falar, você conseguir despertar sensações e emoções. Então, o mapa de empatia, ele vai acabar direcionando a criação de conteúdo pensando nas necessidades das pessoas usuárias. Então, o que que para aquela pessoa faz sentido ouvir, o que que para ela não faz, por que que faz, por que que não faz. Para completar o mapa de empatia, a gente pode usar uma jornada, um mapa de jornada, que é pensar durante uma conversa, durante uma experiência, como que a pessoa está se sentindo. No meu caso, se for um serviço de atendimento, eu ouso dizer que, tipo, sei lá, 90% das vezes as pessoas já vão entrar sem paciência para falar com o meu canal. Então, como que eu vou trabalhando a minha conversa e a minha experiência para ir convertendo essa pessoa que está com emoções negativas para ela ficar com emoções tranquilas e positivas? Como que eu vou adaptando a minha linguagem? Será que se eu for ríspida lá no começo, se eu for uma abordagem mais seca, a pessoa que já está reativa, talvez ela seja mais reativa. Mas no final, às vezes eu posso ser um pouco mais objetiva, porque ela já quer uma solução rápida, então eu não vou ficar enrolando ela. Então a gente vai se adaptando às necessidades ao longo da experiência com o canal. E o guia de estilo, que eu acho que já é super, hiper blaster conhecido para UX Writing e provavelmente para vocês também, que é você documentar e padronizar os discursos, né? Porque tudo isso que você vai descobrindo no mapa de empatia, é legal você ir registrando e compartilhando para que todos os diálogos sejam consistentes e sejam robustos, para que crie uma identidade de tom e voz da marca, né, independente do canal e do ponto de contato. E por último, vou compartilhar com vocês o contexto, né, os números reais que eu pesquisei, que me ajudaram e eu espero que ajudem vocês também, e inspirem vocês a pensarem coisas diferentes, abordagens diferentes para os produtos de vocês. Então, vocês lembram das pessoas que não gostavam de resolver problemas com chatbot? Eh, Desdobrando aquele assunto, né, eu encontrei outra pesquisa, só que essa é mais antiguinha, de 2018, mas eu ainda achei os aprendizados pertinentes, né, ela falou com pessoas dos Estados Unidos e do Reino Unido. E ela diz que 41% das pessoas respondentes dessa pesquisa achavam que as respostas do chatbot não eram detalhadas.
E isso é até uma coisa que a gente vem vendo em algumas pesquisas, né, no contexto brasileiro, que às vezes as pessoas elas têm dificuldade tanto para se expressar, para se fazer entender. É muito comum as pessoas, até já puxando com o dado de baixo, né, acharem que o problema delas é muito complexo, é muito incomum, é algo muito exclusivo, tipo, o robô não vai conseguir entender. Eu preciso explicar passo a passo, detalhe por detalhe do meu caso, para que uma pessoa humana consiga entender. Então, isso já mas também isso já traz uma pista para gente de que rola uma dificuldade para compreender o conteúdo. Às vezes o robô ele não vai fazer uma pergunta objetiva, que a pessoa vai entender logo de cara o que ela precisa falar. Ela vai querer pela pergunta, ela vai querer contar aquela história toda, ou ela vai achar que nas alternativas que o robô está dando não tem a resposta que ela queria, sabe? Então é muito como que as pessoas estão compreendendo o conteúdo que a gente está falando. E como que elas estão se expressando também, né, o dado aqui dos 60% traz que mostra uma dificuldade delas de se expressarem, de compartilharem o problema delas. Já 41% desses respondentes disseram que o bot direcionou eles apenas para a FAQ. E aqui rola até uma quebra de expectativa e até aquele negócio da empatia da gente se colocar no lugar do nosso cliente, né. Porque eu entrei lá, eu tô com uma dúvida, e eu perguntei, e aí o assistente virtual vai me direcionar pra FAQ, tipo: "Sério mesmo? É isso que eu queria? Não, eu queria uma resposta, eu queria uma interação, eu não quero ser direcionado para outro lugar". E aí, complementando esse ponto de vista, essa quebra de expectativa, tem o comportamento de que 38% dos respondentes disse que queria que a pessoa atendente tinha um histórico quer dizer, gosta de falar com uma pessoa atendente, porque essa pessoa atendente tem um histórico completo daquele caso, daquela transação, por exemplo. Então, algo que talvez o robô não tenha e que colabore para essa quebra de expectativa. Ou às vezes também que pode ser comum de acontecer, o robô pergunta um monte de coisa e a hora que vai ser encaminhado para uma pessoa, a pessoa tem o cliente tem que responder tudo de novo, porque a gente não salvou o histórico. Então, esse ponto da expectativa está muito relacionado com o que é aquele slide que eu trouxe lá no começo, de que que essas pessoas estão esperando desse canal? O que que elas querem da gente nesse momento, né? Aí a gente vê isso me faz pensar, na verdade, que as conversas com o chatbot não estão correspondendo às necessidades e expectativas das pessoas usuárias. E justamente porque o chatbot, ele é um intermediário para uma ação final. No caso de atendimento, principalmente, é muito difícil alguém que quer ir lá conversar com o chatbot por livre e espontânea vontade. Elas querem e mesmo quem vai conversar, eu quero uma resposta, eu quero uma solução, eu quero uma interação. E qualquer ruído nessa resposta, qualquer coisa que não seja a solução diretamente, pode gerar uma frustração. E é isso que vai desencadear esses sentimentos negativos, essa percepção que o canal não é resolutivo, que a conversa não é eficiente, esse impacto negativo nos indicadores que eu falei que eu comecei a perceber. E que isso está relacionado então? Quais são essas famosas expectativas que as pessoas estão querendo? Basicamente 3 coisas. Elas estão buscando elas querem que a gente entenda o problema delas, muitas vezes respeitando a linha de raciocínio, porque às vezes a gente pode programar o nosso robô para resolver um problema em uma ordem, mas às vezes as pessoas vêm contando as informações picadas de trás para frente, de frente para trás, salteado, e deixa o nosso robô confuso. Elas querem saber as limitações. Eu achei super bonitinho, outro dia eu fui testar o Bard do Google, e ele já fala no começo, tipo: "Ah, eu sou o Bard, eu ainda estou em fase de testes, pode ser que eu não saiba responder todas as coisas, nã Então eu pensei: "Poxa, se ele errar alguma coisa, eu já estou preparada", sabe. Não vai ser tipo se eu entrar em um canal de uma drogaria, por exemplo, eu fiz uma compra e quero reclamar que o meu frete está atrasado. Mas às vezes o robô já pode me alinhar a expectativa: "Olha, se você for falar sobre frete atrasado,
usa outro canal, porque aqui eu não consigo. Então, não vai poupar o meu tempo e a minha sanidade mental de mandar 598 informações para, no fim, eu ser escalada para falar com uma pessoa, e aí o atendente falar: "Putz, a gente não consegue rastrear o seu frete aqui, você precisa falar em outro canal". Então isso também quebra a expectativa, gera uma frustração. E também uma experiência contextualizada, né, que é bem parecido com isso. Principalmente sem você repetir as informações. Então, como a gente mantém o histórico daquele cliente? É um cliente que já está entrando pela 18ª vez, às vezes, para essa pessoa, o meu robô pode ter uma linguagem mais suave, ele não vai ser tão reativo, talvez, ele vai estar preparado para ser xingado. Agora, é uma pessoa que está entrando pela primeira vez, ela precisa me conhecer, então eu posso dar um discurso mais detalhado, mais com mais detalhes, com mais informações para construir uma confiança. Isso até vai ajudando a pessoa a entender como que a nossa tecnologia funciona, como que o nosso serviço funciona, né. E até, trouxe aqui para compartilhar com vocês, nesse contexto todo, né, depois de estudar muito sobre esse assunto, o que que eu pensei de levar lá para o time do PicPay, de chatbot, né. Usar ali uma dentre as metodologias que eu trouxe para vocês, uma coisa que a gente poderia talvez fazer, é tentar fazer um teste de close e tentar descobrir termos e expressões dentro do contexto da pessoa usuária, em alguns discursos que são ofensores do NPS, para tentar adaptar o nosso discurso às expectativas dessa pessoa. Então, por que que será que nossa linguagem não está atendendo às expectativas? Quando ela entra para falar sobre determinado assunto, o que que ela está esperando? Se eu tiver que falar de um assunto difícil, como que eu posso quais são as outras formas que ela imagina que eu posso falar desse assunto difícil? Como que eu posso chamar uma palavra difícil, por exemplo, né? A nossa língua portuguesa ela é muito rica, então a gente pode explorar diferentes expressões para o mesmo contexto. E eu acho que a proposta de pesquisa, e principalmente em um contexto conversacional, além de você conhecer quem são essas pessoas, é você testar quais são as preferências. Testar o que que dá certo, testar o que que não dá, o que que dá mais está mais relacionado com o objetivo, se o seu objetivo é retenção, quais palavras são mais relacionadas a isso, quais linhas de raciocínio, de discurso estão mais relacionadas, e por aí vai. E para a gente concluir, né, e só fazer um aprendizado final, a gente já está chegando ao fim, e eu gostaria que pelo menos vocês com 3 reflexões da nossa conversa, da conversa não, né, porque até agora eu estou em um monólogo, mas da 3 principais aprendizados e trouxessem eles para a próxima conversa, né, para o momento que a gente vai ter logo em seguida, que é entender que o papel de pesquisa em experiências conversacionais é muito mais relacionado a entender como as pessoas usuárias falam, e que a gente tem metodologias de pesquisa que podem explorar formas de construir uma mensagem e também validar se o conteúdo está adequado ou se ele não está. E que uma boa experiência conversacional, ela sempre vai estar relacionada às necessidades e expectativas da pessoa usuária. E aqui eu abro até um asterisco para lembrar vocês do que eu falei no começo, que também não vale só esse discurso estar relacionado só com o que as pessoas usuárias falam. Às vezes a gente vai precisar dar uma notícia difícil, às vezes a gente vai precisar falar que a gente não vai conseguir, deixa eu pensar, a gente não vai conseguir cumprir com o nosso prazo de frete. E não vai ser uma coisa legal de falar, tipo: "Olha, você comprou esse negócio, a gente falou que ia entregar hoje, mas a gente teve um problema na nossa logística". Como que eu posso falar isso de uma forma que não vai frustrar a pessoa? Porque às vezes a gente vê alguns casos de atendimento, tipo, ai, o Nubank, que lá o cachorro comeu o cartão do cliente, aí vai lá e manda o brinquedinho para o cachorro. Isso é muito legal, não vou negar, eu acho isso incrível, mas às vezes com palavras e com discurso, só com conversa, a gente pode ter experiências tão memoráveis quanto enviar um mimo para o cliente, por exemplo, né. E aí fica a reflexão de que
a partir de métodos de pesquisa, a gente consegue conhecer o vocabulário e o perfil das pessoas usuárias, para que a gente possa explorar diálogos consistentes para entender, para atender às necessidades e expectativas. Ou seja, a gente vai estar falando literalmente a mesma língua, o mesmo idioma, em prol de um objetivo em comum, tanto do negócio, tanto dos nossos clientes. E aí deixo questionamentos de bora conhecer quem está do outro lado da tela, vamos tentar abrir conversas maiores, conversas além da nossa solução, para que a gente consiga ter um repertório maior, né, do nosso produto. E muito obrigada, agora eu quero ouvir o que vocês estão pensando sobre isso, tá todo mundo muito quietinho, quero abrir para conversa, gente.